Nesse segundo bloco do nosso programa Em Busca das Origens, vamos conversar com outro especialista, outro cientista criacionista, que é o Dr. Naor Neves de Souza Júnior. Ele é geólogo formado pela Unesp e tem um doutorado em engenharia pela USP, a Universidade de São Paulo. Ele também preside aqui no Brasil a filial do Geoscience Research Institute, que é o GRI, que é um centro de pesquisas criacionista sediado em Loma Linda. A sede brasileira fica no NASP, que é o campus em que o Dr. Naor também leciona. Dr. Naor, tudo bem? Tudo bem, mas Michel, é um prazer estar aqui participando desse projeto tão interessante. Que bom. Um dos assuntos assim que causa uma certa controvérsia quando a discussão é criacionismo e evolucionismo é justamente a coluna geológica, né? O senhor poderia explicar um pouquinho para quem está nos assistindo, o que vem a ser realmente a coluna geológica e como que o criacionista interpreta isso? Ok. Vamos entender de uma maneira mais contextual. O globo terrestre, por inferência geológica, não temos dados assim objetivos e precisos a respeito, ele imagina que o interior da Terra seja composto de material ferro e níquel, seria o núcleo da Terra. Envolvendo esse núcleo existe um manto, uma camada espessa também, e seria uma casquinha do globo terrestre, nós temos a crosta ou litosfera. A parte superior dessa crosta ou litosfera é o local de acesso ao geólogo, onde ele tem a oportunidade de conhecer um pouquinho mais a respeito da Terra. Mas, conhecendo essa parte tão delgada, eu vou tentar compreender todo o globo terrestre, é difícil. Então, as referências são muito grandes. Agora, como a coluna geológica se formou? Aquela parte mais delgada, é o objeto de estudo do geólogo. Mais especificamente, a coluna geológica que contém fósseis, nós chamamos de fanerozoico, do grego faneros, visível, zoico, vida visível. Então, vai do Cambriano até o recente. Ao estudarmos realmente essas camadas geológicas repletas de fósseis, temos uma frase utilizada, um princípio da geologia. O presente é a chave do passado. Essas camadas sedimentares que contêm fósseis, elas são camadas espessas e extensas, que estão realmente no contexto de grandes bacias sedimentares. Por exemplo, só aqui na América do Sul, no Brasil, nós temos 3 grandes bacias sedimentares. A bacia do Parnaíba, que fica na região norte, a bacia do Paraná e a bacia do Amazonas. A do Paraná eu estudei de maneira mais detalhada, é uma bacia que tem... o termo bacia é interessante, a parte central dela, é a parte mais espessa, em torno de 7 quilômetros de espessura de material sedimentar, com fósseis. Desses 7, 2 quase são de rocha vulcânica, é a minha área. Uhum. E numa área de mais ou menos 1.200.000 km². É muita coisa. E repleto de fósseis, né? Isso em toda a superfície da Terra. Nós poderíamos, assim, só para ilustrar, Sim. Imaginar a coluna geológica como um bolo de camadas? Isso, com exatamente. Cada camada sendo superposta? Mas são camadas com 100, 200, 300 metros de espessura, certo. Áreas de centenas de milhares de quilômetros quadrados, não é? Algo que não está se formando hoje em nenhum lugar, esse tipo de... Esse processo não existe hoje. Eu não consigo enxergar isso hoje. Então, alguma coisa diferente ocorreu no passado. Muito bem. Boa parte dessas camadas sedimentares tem um contato plano paralelo, mostrando realmente que não houve exposição prolongada entre uma camada e outra. Então, a superposição foi rápida. Muito rápida. Bom, aí já estou entrando na interpretação. Vamos imaginar que, em princípio, tem essa disposição. Agora, o presente é a chave do passado. Eu posso explicar isso de 2 maneiras. Uma das maneiras é imaginar que esse presente que eu estou tentando comparar com o passado é o presente de calmaria geológica. Imaginar um rio depositando seus sedimentos no mar, lentamente e tal. Mas nesse processo eu não vejo a formação de fósseis. Muito bem, então o evolucionismo aceita esse modelo. É o tal do uniformismo geológico. As coisas ocorreram no passado de maneira lenta, com algumas catástrofes esporádicas. Mas boa parte do tempo se desenvolveu de maneira lenta, muito lenta. E o fóssil não se formaria por quê? Porque ele apodreceria antes Exatamente, de ser fossilizado? ele tem que ser rapidamente soterrado. Então fica algo estranho, é uma contradição. Né? O fóssil está lá. Seria devorado ou apodreceria. Né? Exatamente. E esses fósseis são utilizados pelo evolucionismo para explicar a evolução gradual dos seres. Mas será que esse gradualismo biológico está representado no registro fóssil? Muito bem, o evolucionismo procura realmente aceitar isso. O modelo criacionista aceita os fatos, existe uma coluna geológica, existem fósseis. Não é? O presente pode ser a chave do passado? Pode, mas que presente? Catástrofes. Quando eu olho para catástrofes, na minha área específica, em vulcanologia, você consegue enxergar um pouquinho melhor o que pode ter ocorrido no passado. Então, só que as catástrofes de hoje são pontuais.
Então, essas camadas sedimentares representam realmente eventos catastróficos contínuos. Aí sim a rápida superposição e soterramento de seres. Não é? E os fósseis estão em toda parte. Inclusive fósseis de animais gigantescos. Né? Exatamente. E essa visão catastrofista da geologia ou da coluna geológica, ela parece ser compatível com a narrativa bíblica do dilúvio. Interessante isso, né? E chegamos a essa conclusão não partindo da Bíblia, mas da geologia, né? Exatamente. Bom, falando em geologia, existe mais algum argumento, baseado em suas pesquisas mesmo, né, que favorece de alguma forma o criacionismo, a visão criacionista? Eu tive o privilégio de, durante 20 anos, desenvolver minha carreira universitária em 2 universidades, a Unesp e a USP, né? Como professor e como aluno também, né? E pesquisador. Desses 20 anos, 12 eu dediquei a um tipo específico de rocha, que é muito comum no Brasil e no mundo inteiro, basaltos, uma rocha de origem vulcânica. E essa rocha contou uma história para mim diferente daquela que eu vi no meio acadêmico, onde eu recebi a minha formação em geologia. É uma rocha de origem vulcânica e são derrames sucessivos. Né? Esse tipo de derrame, em grande quantidade, a geologia usa um termo, em inglês, Large Igneous Provinces, ou grandes províncias ígneas. Uhum. Você tem isso em várias partes do mundo. A ilustração que eu preparei, quem sabe a primeira, para você imaginar o que seria realmente essas grandes províncias ígneas, se realmente for possível colocar isso exatamente. Percebo que essas manchas vermelhas, elas são essas províncias ígneas. Elas ocorrem tanto nas áreas continentais como nas áreas oceânicas. O vermelhinho que está aqui na América do Sul, embaixo, próximo à costa, é a formação que eu estudei. 12 anos, os basaltos da formação Serra Geral. Temos Serra Geral até... Pesquisa de campo, né? Exatamente. Durante 12 anos. E a conclusão que eu cheguei é que esse vermelhinho aí embaixo, ele se formou de uma maneira muito rápida. A geologia convencional, aquela que eu aprendi na universidade, me disse, esse tipo de derrames de lava, ocorre de maneira lenta. Mas quando olho para os derrames, eu estudei isso, os contatos deles, entre um e outro, não mostram a exposição. São derrames que se extravasaram de maneira contínua e rápida, extremamente rápida. E as pesquisas minhas me apontaram que o tempo de formação desse pacote demorou semanas. A geologia me diz 5 a 10 milhões de anos, a geologia convencional, tradicional. Não catastrofista. Então, existe um problema. O que o campo me mostrou, as pesquisas de laboratório me mostram um tempo rápido. E a datação radiométrica, 5 a 10 milhões de anos. Alguma coisa está errada com a datação radiométrica. Até que ponto a idade radiométrica reflete uma idade real? Alguns cientistas fizeram algumas pesquisas e comparando realmente a datação radiométrica, potássio e argônio, que são os elementos somente contidos em rochas vulcânicas, no caso os basaltos, de eventos que ocorreram historicamente. Lá, por exemplo, no Havaí, um vulcão entrou em erupção em 1700 e pouco, destruiu uma aldeia. Se sabe que o derrame que destruiu está lá, está solidificado já, escuro. O geólogo vai lá, tira uma amostra não contaminada do núcleo do derrame, que não teve acesso à superfície, leva para o laboratório. A idade real dessa rocha, desse derrame, deveria ser mais ou menos em torno de 200 anos. Mas a idade dá 1 bilhão de anos, 500 milhões de anos. Então, alguma coisa está errada com a datação. Parece que a idade real não bate com a idade radiométrica. Não é? Quem sabe a idade radiométrica, na realidade, não deve ser traduzida temporalmente. É uma relação de elementos pai e elementos filho. Urânio, chumbo, potássio, argônio. Não necessariamente uma conotação temporal. Existe alguma semelhança, claro, em relação ao decaimento radioativo? Método urânio, chumbo, potássio, argônio, ou mesmo carbono 14, né? E eu me lembro que eu li uma vez uma pesquisa sobre árvores nas proximidades de um aeroporto, não me lembro que localidade, mas o fato é que elas haviam sido plantadas fazia algumas décadas, e depois foram examiná-las pelo método carbono 14 e perceberam que elas eram antiquíssimas. O que se percebeu era a contaminação por causa do escapamento dos aviões, emissão de monóxido de carbono, não é? Então quer dizer que esses métodos, porque não levam em conta tanto assim, né, a quantidade de elemento carbono inicial na amostra, ou mesmo as taxas de decaimento que podem ser
mais rápidas ou mais lentas, né, acabam não sendo tão confiáveis, né? Sim, e carbono 14 é utilizado mais no campo da arqueologia. A geologia lida com outros elementos de meia-vida mais alta. Mas todos com decaimento. Né? Exatamente, mas os problemas existem realmente. Então, alguma coisa errada está com a datação. A minha pesquisa em geologia mostrou realmente uma cronologia bem diferente. Uhum. Bem, claro que nós não temos tempo aqui para falar de forma assim, mais extensa sobre datação radiométrica, nem tampouco sobre que eventos teriam desencadeado todo esse derrame de lava, né, de material ígneo na Terra, né? Mas o seu site, ele traz alguns artigos interessantes sobre isso, né? Evidênciasonline.org. Evidênciasonline.org. Ali você pode encontrar artigos, né, do Dr. Naor, que tratam de modo mais detalhado desses temas que nós tratamos aqui apenas de modo assim, um pouco mais rápido, né? O senhor mencionou aqui o dilúvio, né? Existe alguma evidência geológica ou mais evidências geológicas que corroboram esse evento que para muitos é tido como um mito? E se há, de que forma o dilúvio, entendido como uma catástrofe hídrica global, universal, ajudaria a explicar alguns fenômenos que nós observamos hoje na natureza? Ok. Eu quando comparo, por exemplo, fenômenos vulcânicos que ocorrem hoje na Islândia, por exemplo, com as rochas que eu estudei, eu vejo muita semelhança, inclusive com o vulcanismo catastrófico que ocorre realmente na Islândia. Agora, esse meu estudo particular, científico, me levou a algumas correlações bastante interessantes, que não são minhas. Está na literatura convencional da geologia. Ou seja, o que provocou realmente esses grandes derrames de lava em todo o globo terrestre? Aquelas manchinhas realmente que nós notamos. A segunda ilustração nos dá uma ideia. Eu gostaria que fosse colocado uma ilustração que mostra que essas grandes províncias ígneas, de alguma forma, elas estão ligadas com outros fenômenos também globais. Por exemplo, está lá em cima, no canto superior direito, as grandes províncias ígneas, mas parece que tem uma setinha que provoca esse processo, está no meio, impactos de gigantescos meteoritos e cometas. E há evidências disso, né? Isso está na literatura, não é? Esse mesmo fenômeno geológico global, nós vemos vestígios desses impactos em todo o sistema solar. A luz está repleta deles, inclusive aqui na Terra. Crateras. Exatamente. Está lá, fragmentação da crosta e tectônica de placas. Mais embaixo, leva também, no canto esquerdo inferior, a ação devastadora de grandes volumes de água. Hoje os geólogos sabem que os meteoritos que caíram na água geraram tsunamis enormes, com quilômetros de altura. Eles varreram a superfície da Terra. Levaram tudo pela frente. Animais, plantas, rochas, e todo esse material foi em seguida depositado. Você acha que esse processo de remoção, transporte, deposição demorou milhões de anos? Será que a água, o transporte de águas catastróficas teria uma lentidão tão grande? Não precisa. Não funciona assim. Voltando àquela figurinha, o resultado disso, o canto extremo inferior, mortandade em massa e rápido soterramento. E embaixo, extensas e espessas deposições sedimentares. Então, o que eu estudei lá em cima, no canto direito superior, grandes províncias ígneas, faz parte de um quadro mais amplo, envolvendo outros tipos de fenômenos globais. Isso ocorreu de maneira muito rápida. Então, esses dados recentes apontam realmente para uma catástrofe geológica de proporções globais, que, para mim, está em pleno acordo com a narrativa e a cronologia do dilúvio de Gênesis. Doutor Naor, um desafio. Em 1 minuto, a extinção dos dinossauros. Esse assunto é recorrente quando se fala em criacionismo, evolucionismo, né? Teria alguma relação com essa catástrofe? Não só os dinossauros, foi mencionado mortandade. São os mais famosos, né? Em massa, dinossauros. Eu tenho aqui do meu lado, eu trouxe, seria bom que você olhasse os detalhes desse fóssil que aqui está. A preservação é impressionante. A Chapada do Araripe, o sul do Ceará, nós temos os afloramentos dos fósseis de peixes mais interessantes do mundo. Muitos estão em posição de agonia, comendo o seu último peixinho, né, um engolindo o outro, e foram realmente soterrados em vida. Cientistas consideram que entre o início, a morte desses animais e o início de fossilização, em torno de 2 horas. Essas camadas sedimentares lá são realmente mais finas e preservam, mas se verificar isso no mundo inteiro. Dinossauros, peixes, todos os fósseis representam essa mortandade em massa que a Bíblia realmente, de maneira simples, uma linguagem não científica, mas bastante
eu diria, condizente com a realidade dos fatos, aponta para um dilúvio de proporções globais. Inclusive, eu li que a maior parte dos fósseis de dinossauros, ela mostra o seguinte: eles morreram em estado de sufocamento, porque eles têm a boca semi-aberta, a cauda retorcida, o que mostra agonia mesmo. Então foram pegos de surpresa. Boa parte dos dinossauros estão nessa posição. Já que mencionou aí Santana do Araripe, né? Recentemente foi descoberto o primeiro fóssil de camarão em todo o mundo, lá. Só que aquela região está bem longe do oceano, né? Alguma coisa aconteceu ali, né? Exatamente. 95% dos fósseis no mundo inteiro, em áreas continentais, são de origem marinha. Isso diz alguma coisa. Os mares invadiram todas as áreas continentais e boa parte das camadas sedimentares realmente refletem isso. E os fósseis estão para nos dizer que esses eventos ocorreram de maneira rápida e sucessiva. Então, diferente do que diz aquela música, o sertão vai virar mar, não, ele já foi mar um dia. Já foi. Já foi invadido pelo mar. Já né? foi.